Eu nunca fui de acreditar em nada do que falavam sobre o Vale dos Perdidos. Todo mundo naquela região sempre comentava, em voz baixa, que o vale era estranho, que tinha alguma coisa que não devia existir ali. Eu sempre achei que era lenda, conversa de gente que mora isolada demais. Mas, naquela noite, eu descobri que às vezes as pessoas não mentem. Elas só não têm palavras suficientes para explicar o que viram. Eu tinha acabado um serviço pesado numa fazenda distante, e já era tarde quando peguei a estrada. O dono da fazenda, seu Benedito, um homem velho e sério, colocou a mão no meu braço e disse que eu evitasse passar pelo vale. Eu ri e falei que era superstição. Ele não riu de volta, apenas disse que, se eu entrasse no vale depois de escurecer, eu não estaria sozinho lá dentro. Eu deveria ter ouvido. A estrada principal estava bloqueada por um deslizamento. Não teve jeito. Precisei entrar na rota do vale. Assim que entrei, percebi que o ar ficou mais pesado, como se a atmosfera ali fosse diferente. Umidade demais. Silêncio demais. As árvores se fechavam sobre a estrada como se tentassem esconder o céu. Eu não conseguia ver a lua. O vento parou de soprar. Nem os grilos cantavam. A primeira coisa estranha aconteceu quando passei por uma cerca quebrada. Parecia que algo enorme tinha varrido os postes como palitos. Parei o carro e olhei para a floresta. Nada. Só escuridão. Quando voltei a acelerar, vi um homem parado no acostamento, imóvel, olhando para o chão. Ele parecia não perceber o carro. Passei devagar, abaixei o vidro e chamei. Ele levantou a cabeça muito devagar, de um jeito que não parecia natural. O farol iluminou o rosto dele, mas não tinha rosto. Só pele lisa onde deveriam estar os olhos, nariz e boca. Ele deu um passo na minha direção. Eu acelerei tão forte que as rodas patinaram. Continuei dirigindo, o coração disparado. O ar do carro ficou quente, mesmo com os vidros abertos. Senti cheiro de terra molhada, mas não estava chovendo. Era como se a chuva estivesse ali dentro comigo. Mais uns metros adiante, percebi que estava passando por um tronco queimado, branco, retorcido. E 2 minutos depois, passei por ele de novo. E depois de novo. A estrada estava se repetindo. Eu estava preso num laço. Virei o carro. Voltei tudo. Passei pelo mesmo tronco mais 3 vezes. O rádio morreu. O celular também. A estrada parecia viva. Parecia querer que eu continuasse descendo. Quanto mais eu tentava sair, mais voltava para o mesmo lugar. Foi então que vi a casa. Uma casa enorme, no meio do vale. Luzes acesas, janelas estreitas, paredes de madeira escura, retorcidas, como se tivessem crescido tortas. Nunca tinha visto aquela casa ali antes. Eu conheço aquela região. Aquela casa não existia. A chuva caiu de repente. Grossa, forte, molhando tudo em segundos. Eu estava desesperado. Não tinha escolha. Encostei o carro perto da casa e corri até a varanda. Bati na porta. Ela abriu sozinha, rangendo, como se alguém tivesse passado o dia inteiro segurando ela por dentro e esperando que eu chegasse ali. Quando botei o pé para dentro, senti que algo estava muito errado. O som lá fora sumiu. A chuva desapareceu. O silêncio tomou conta. Cheiro de madeira úmida, misturado com um cheiro doce, como flores podres. A sala era enorme. Muito maior do que deveria ser possível. A casa era maior por dentro. O corredor se estendia para dentro da escuridão como um túnel infinito. O teto parecia alto demais. As paredes pareciam pulsar levemente, como se estivessem respirando. Foi aí que ouvi o primeiro som vindo do andar de cima. Um passo lento. Depois outro. Uma porta abriu com um arrastar longo. A escada estava diante de mim. Eu iluminei com o celular. No topo da escada, havia uma menina parada. Vestido antigo, pés descalços, cabelo grudado no rosto. Ela segurava um ursinho sem cabeça. E não tinha olhos. 2 buracos escuros. Mas ela sorriu. Ela disse: "A casa gosta de você. Ela sente quem entra sozinho." Eu tentei falar com ela, mas ela virou e entrou no quarto. A porta fechou sozinha atrás dela. Voltei ao corredor. 3 portas. Uma com arranhões, como se algo grande tivesse tentado sair. A outra entreaberta. A terceira parecia recém-formada nas paredes, como se tivesse crescido ali. Entrei na porta entreaberta. Era um quarto minúsculo, apertado demais. Um velho estava sentado no canto,
com os olhos abertos, secos, olhando para o nada. Ele virou o rosto devagar e disse que eu devia sair dali enquanto ainda tinha chance. Disse que a casa se alimentava dos que entram sozinhos. Disse que ela molda as paredes de acordo com o medo da pessoa. Disse que a menina não era a menina, era o vale. Era a coisa que habitava ali desde antes da estrada existir. Quando tentei sair, a porta fechou sozinha com força. O chão tremeu, as paredes estalaram como ossos. A casa estava acordando. Saí correndo pelo corredor, e a estrutura inteira começou a se deformar. As paredes se moviam, o teto descia e subia como pulmão, portas apareciam e desapareciam. A casa mudava para me prender. Eu ouvia passos atrás de mim, passos grandes, pesados, arrastados. Entrei na primeira porta que consegui, um corredor estreito, depois outro, depois uma sala enorme cheia de quadros nas paredes, quadros antigos. Mas em todos, os rostos estavam riscados com linhas profundas, como se alguém tivesse tentado apagar todas as pessoas que já viveram ali. Um dos quadros caiu sozinho. Atrás dele havia uma abertura, uma passagem estreita. Entrei nela. Era um corredor secreto, iluminado por lamparinas fracas. O corredor vibrava. Eu ouvia sussurros. Sussurros vindo das paredes. Algumas partes da madeira tinham marcas de dedos, como se alguém tivesse sido puxado para dentro. Cheguei numa porta trancada. Bati. Nada. Empurrei. Nada. Dei alguns passos para trás e ouvi algo respirando atrás da porta. Algo grande. Algo que não estava dormindo. Algo que esperava. Senti cheiro de terra molhada e sangue velho. Cheiro forte. Quase doente. Voltei correndo pelo corredor. O teto começou a baixar. Baixar de verdade. A madeira estalava, como se dedos enormes empurrassem pelas bordas. Saí antes de ser esmagado. No corredor principal, a menina apareceu de novo. Mas agora ela estava maior. E atrás dela, cresciam sombras. Sombra de gente. Sombra de bicho. Sombra de algo dobrado, arrastado, costurado. Ela disse: "Você já está dentro. A casa está te moldando. Você vai alimentar ela." Eu corri, entrei numa porta lateral. Era a cozinha. Uma cozinha enorme demais. Panelas antigas. Fogão a lenha. E no centro da mesa, um prato coberto. Levantei a tampa sem querer. Dentro havia um coração humano, ainda pulsando. Joguei a tampa longe. A menina riu. A risada dela ecoou pela casa inteira, como se a casa fosse a garganta dela. Corri para a sala. A casa estava maior. Muito maior. A escada se dividia em duas, depois em três. Depois tentáculos de madeira surgiram das paredes. Os degraus se contorciam como serpentes tentando se aproximar. Subi correndo pela que parecia mais firme. Lá em cima, um corredor enorme, com portas dos dois lados. Algumas portas tinham nomes escritos, nomes riscados. Algumas estavam lixadas até a madeira crua. Outras tinham marcas de unha. Abri a primeira porta. Dentro havia uma mulher, flutuando no ar, presa por fios invisíveis. Seus braços estavam presos às paredes, esticados demais, como se a casa tivesse puxado ela para diferentes direções. Ela sussurrou, ela me abriu, ela me esticou, ela vai te esticar também. Fechei a porta tremendo. Entrei na segunda. Era um quarto infantil, cama arrumada, brinquedos espalhados, uma music box tocando sozinha, mas o boneco no centro tinha o rosto arrancado. Na terceira, vi um homem preso no teto, como se tivesse sido espremido entre as vigas. Seu corpo parecia dobrado ao meio. Ele mexeu os dedos e sussurrou: "Se você quiser sair, alguém precisa ficar." Saí dali correndo. A casa começou a tremer como um animal irritado. As paredes se fecharam. O chão rachou. Vi um rasgo no piso que dava para algo escuro. Algo vivo. Algo se movendo lá embaixo. Algo do tamanho de um elefante, mas que não fazia som algum. Fui descendo pelos corredores cada vez mais estreitos. A madeira já parecia carne. O chão era úmido. A luz piscava. Eu ouvia gemidos, risadas, sussurros, vozes de gente que não existia mais. Cheguei numa sala gigantesca. No centro dela havia uma escada descendo para o porão. Uma escada longa, muito longa. Desci. O porão era maior que todas as salas juntas. Havia dezenas de pessoas presas nas paredes. Algumas vivas, algumas mortas, algumas presas pelo rosto, outras pela espinha.
outras pelas mãos. A madeira da parede engolia eles, como se fosse uma boca. Um homem me viu entrando e começou a bater a cabeça na parede, como se tentasse se soltar. Ele gritou: corre, a casa tem fome. Ela acordou por sua causa. Foi quando senti o chão vibrar. Algo enorme estava vindo, algo pesado, algo que empurrava o chão como se o porão fosse só uma fina camada entre mim e aquilo. A menina apareceu de novo, mas agora quase da minha altura. Os olhos vazios brilhavam. Ela disse: você já é dela. Eu virei de costas e corri. Corri por tudo que era porta, escada, corredor. A casa tentava me puxar. Tentei pular uma brecha na parede antes dela fechar. Consegui. A porta da frente apareceu. A primeira vez que vi ela desde que entrei. Pulei nela. Ela abriu. Saí rolando na lama. A casa atrás de mim ficou silenciosa e pequena, como se nunca tivesse crescido. Entrei no carro tremendo. Liguei. Acelerei. Quando saí do vale e voltei para o asfalto, senti o ar voltar ao normal. O vento soprou. A chuva parou. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, olhei o banco de trás. Havia marcas de dedos na janela. 5 dedos. Mas o polegar estava no lugar errado, como se tivesse sido colocado depois. Eu acelerei ainda mais. Cheguei em casa 2 horas depois. Entrei correndo, trancando tudo. Sentei no chão, sem conseguir parar de tremer. E quando o relógio marcou 3 da manhã, a parede do meu quarto estalou, muito devagar. E uma voz bem baixa, fraca, mas familiar, sussurrou: eu cresço até você. A casa estava chegando, e eu sei que, mais cedo ou mais tarde, alguém vai bater na minha porta, e vai ser ela.